E aí, como vocês estão? Estão bem? Mais uma vez eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui com vocês. E a palavra se encontra no livro de Isaías 36. Isaías 36 que diz assim, de título: Senaqueribe cerca Jerusalém. A oração de Ezequias, o exército dos assírios é destruído. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias? Que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra essa terra para destruí-la. O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em sírio, porque bem entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou-me o meu senhor, só o teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos façam confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Só até aqui somente. Tipo, os versos mais importantes aqui são justamente aqueles em que Eliaquim, Sebna e Joá pediram justamente ao inimigo de Israel, que é representado na figura de Rabsaque, que foi enviado pelo rei Senaqueribe da Síria para confrontar o povo. Na verdade, ele subiu contra o povo, e o que chama a atenção nessa mensagem aqui é a maneira como ele fez isso. A palavra diz que ele, em vez de falar na linguagem dos sírios, ele falava em judaico. Então eles imploraram, pedindo que ele falasse justamente na linguagem dos sírios, pois eles mesmos o entendiam. Porém, ele usou o judaico justamente para amedrontar o povo, não somente aqueles que estavam ouvindo, que depois levariam aquilo que era passado para eles para o rei. Eles queriam causar pânico e medo em todo o povo. E a mensagem que me chamou a atenção é justamente essa, porque o que diz lá no livro de Mateus, interessante, juntamente com isso, Mateus capítulo 5, verso 13 até o 16, que diz assim, ó: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz
diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Porque o paralelo com aquela mensagem de Isaías, porque eu estive atentando e o inimigo lá do povo de Israel, representado na figura do rei Senaqueribe e do seu servo Rabsaque, é que ele não hesitou em causar pânico e medo no povo, porém nós que somos a luz, porque a gente tem hesitado. Cristo nos chamou, ele disse, sabe, não tem como você esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Muito pelo contrário, é nítido que todos a verão, todos a enxergarão. E se nós somos a luz, ele diz também, fazendo um paralelo, que você não pega a candeia e acende e a coloca debaixo da mesa. Muito pelo contrário, mas coloca um velador de forma que ela ilumine toda a casa. E nós carregamos isso, nós somos a luz do mundo, porque estamos em Cristo, então nós não devemos hesitar. As obras do maligno é apenas uma. Se a gente lê lá em 1 São João 1, 5, 7, 1 São João, 1 São João, capítulo 1, versículos 5 e 7. São João. Na verdade aqui, 1 São João está dizendo por que nós somos a luz. Nós somos a luz. 1 São João, capítulo 1, o verso 5 até o 7 diz assim: Deus é a luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gostaria de ler também em João 12, 46. João 12, no verso 46, que diz assim, ó, João 12, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Por que nós somos a luz? A palavra diz aqui nesse verso, João 12, verso 46. Eu sou a luz que vim ao mundo. E se nós estamos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está em nós, então nós carregamos isso. Nós somos representantes dEle. Nós temos que ser luz nessa terra, porque Ele bem nos ensina. Se o sal se tornar insípido, para que serve? Senão para ser lançado fora e pisado. E se a luz esconder, o que será deste mundo? Será apenas trevas. Muita gente tem olhado e o mundo está cada vez pior, cada vez pior. E o porquê disso? Porque nós que somos a luz, nós muitas vezes temos se omitido, não temos cumprido o nosso papel. É necessário, é muito bom a gente ver uma coisa sendo iluminada, mas nesse quesito aqui, de que nós somos a luz, é nós que devemos levar essa luz para que a iluminação aconteça. Não esperar, algo. Nós somos a testemunha de Cristo. Então, o maligno ele tem apenas uma função. Vou ler com vocês aqui em João 8:48. João 8. João 8:48 diz assim. João 8:44, na verdade. João 8:44 diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa mensagem aqui, muitos fariseus estavam criticando a forma como Jesus operava, e por isso que Jesus começa aqui dizendo que vós tem por pai na ele, porque as obras dele eles estavam tentando matar Jesus aqui. Muitas vezes tentaram. E então Jesus aqui, ao completar, ele diz que o diabo ele é homicida desde o princípio e que não há verdade nele. A gente lê também em João 10:10,
pertinho, João 10:10 diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Sabe, as obras do inimigo, não sei se todo mundo conhece, sabe, as obras do inimigo são apenas mal, e sim, assim como lá no livro de Isaías, onde Senaqueribe usou o Rabsaque para afrontar o povo e causar pânico. Sabe, o inimigo ele não tem brincado. As obras dele a gente conhece, é apenas isso, é apenas morte, é apenas destruição, é angústia, é apenas isso que ele tem tentado causar no povo. E se nós que somos a luz se calar, ele vai conseguir. Então que a gente se levante nessa geração proclamando aquele que é a luz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele mesmo nos envia João 20, 21, 22. João 20, 21, 22 diz assim. João 20, 21, 22. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Que Jesus, aparecendo para os seus discípulos após a ressurreição, ele disse que assim como o Pai o enviou para salvar as nossas vidas, agora ele está enviando os discípulos. E por quê? Porque no livro de Lucas 24, 48 diz assim. Lucas 24, 48. Lucas 24, 48 diz assim: dessas coisas sois vós testemunhas. Se os discípulos são testemunhas de Jesus por ter andado e caminhado com ele, nós o somos pela fé. Então, igualmente, assim como Cristo enviou os discípulos, nós também, ele envia a nós. Nós somos testemunha dele. Então a gente tem que proclamar o reino dele, a palavra dele, que é a verdade, que liberta, que impede que Rabsaques, que Senaqueribes afronte o povo, que roube o coração do povo. Para isso a gente tem que se levantar. A gente é testemunha de Cristo, então a gente não pode hesitar. O inimigo ele não tem hesitado. As obras dele que a gente sabe, matar, roubar e destruir, ele tem feito. Assim que ele acha uma oportunidade, ele não pensa duas vezes: ah, será que eu faço? Ah, será que eu roubo? Será que eu mato? Será que eu causo pânico? Não, ele simplesmente o faz. E nós somos a luz porque a gente muitas vezes se cala, porque a gente hesita, porque a gente muitas vezes quase teme, sendo que Cristo é a luz, e se nós estamos nele, então nós também carregamos essa luz, e ele mesmo nos enviou, segundo a própria palavra dele, que é fiel e verdadeira. Então, Isaías 43, isso desde lá do Velho Testamento, em Isaías 43, agora, da manifestação do poder de Deus, Isaías 43, no verso 10, diz assim, ó. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isso desde do Velho Testamento, grandes feitos o Senhor fez, mostrou ao povo, desde tirando eles do Egito, sabe, as maravilhas, os milagres que Cristo fez. Então Cristo disse: ei, vocês, meu povo, vocês são minhas testemunhas, vocês viram meu poder. E agora, já no Novo Testamento, lá na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, foi um poder maior, que foi enviar o seu próprio Filho para morrer por nós, para que a gente agora não fosse levados pelo pecado à morte, mas agora recebendo a transformação pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora recebemos o dom gratuito de Deus, que é a salvação. Então nós também somos as testemunhas, assim como desde lá do Velho Testamento ele disse: ei, os feitos que eu fiz, vocês sabem, vocês proclamem. E agora também no Novo Testamento: ei, proclamem que o nosso Senhor Jesus Cristo veio e deu a vida por nós. Nós somos a luz, nós somos as testemunhas de Cristo. E por que a gente não pode se calar? Porque em João 10,16 diz assim. João 10, João 10,16 diz assim, ó. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um bom pastor. Essa é uma das passagens mais lindas, que é quando traz por título Jesus, o bom pastor.
Jesus é o bom pastor, porém ele mesmo, aqui nessa mensagem, ele estava dizendo que havia ovelhas que ainda não era daquele aprisco, porém também convinha que, que ele agregasse elas. E ainda existem ovelhas aí perdidas, existem ovelhas desgarradas do aprisco. Então nós não podemos nos calar, porque é da vontade do Pai e do Filho também, que essas também não se percam. Então a gente não pode se calar, a gente tem que proclamar o Evangelho para que aqueles que estão desgarrados, para aquelas ovelhas que estão fora, que estão distantes, que estão pensando que não são merecedoras, que elas conheçam que sim, e Cristo as ama e Ele as quer salvar. Então se você já tem feito algo para o Senhor, não se cale, não se cale, porque o amor de Deus, ele é tremendo e nós não podemos guardar isso apenas para nós, as palavras que a gente ouviu e a transformação que a gente recebe a cada dia que a gente medita na Santa Escritura, não é para a gente guardar para nós somente, mas é para a gente proclamar o Evangelho aos quatro cantos do mundo até que ele venha, E quanto mais o inimigo se levantar, aí que a gente tem que clamar mais alto. Muitas vezes a gente começa a fazer algo para Deus, proclamar o Evangelho, e surge dificuldade e a tendência é que a gente vai diminuindo cada vez mais, até que muitas vezes a gente deixa de proclamar, mas o que o Evangelho nos traz é justamente ao contrário. Quanto mais vier a dificuldade, aí que a gente tem que clamar mais alto, aí que a gente tem que evangelizar mais, aí que a gente tem que falar do amor de Cristo mais, que a gente tem que compartilhar o amor dele. Gostaria de ler com vocês agora em João 3:22, só para finalizar aqui, João 3:22. Estamos na luz, só para reforçar essa ideia de que se estamos na luz, nós não podemos nos calar. João 3:22 diz assim, na verdade vou ler a partir do 20. Porque todo aquele que faz o mal, João 3, verso 20 e o 21. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que traz justamente o seguinte, Jesus estava ensinando Nicodemos acerca do novo nascimento, e aqui no final ele estava dizendo por que muitos não vêm para a luz, é porque as obras dele são má. Porém, ele conclui aqui no 21, agora para nós que dizemos estar em Cristo, que estamos em constante transformação e na busca por nos aperfeiçoarmos até que ele venha e nos leve para ele. Ele está dizendo, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque são feitas em Deus, sabe? Não tem como as nossas obras ficar encobertas ou escondidas. Muito pelo contrário, aqui nessa passagem ele traz claramente que é necessário que as nossas obras elas se manifestem. Até porque as nossas obras não são nossas. Elas são feitas em Deus. Elas não são feitas pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. Mas é a nosso desejo, muito pelo contrário, é que o desejo do Pai se realize, se manifeste em nós. E o desejo dele é salvar, é curar, é libertar. E para isso é necessário que nós que somos suas testemunhas, que a gente proclame o Evangelho. Então não se cale, talvez fique aqui um encorajamento para você. Sabe, se você já tem falado do amor de Deus, continue. E se você ainda não o faz, faça da sua maneira. Cristo te deu dons e ele vai te instruir, te dar sabedoria para fazê-lo. A gente fica, mas como que eu faço? Como que eu falo? Eu não sei, vai ser difícil. Sim, vai ser difícil, mas o Todo-Poderoso está conosco. Então, o que poderá nos parar? Nada. Nada vai nos parar. Então, continue. Fale do amor de Cristo, pois Ele é bom. Ele é bom todo tempo Ele é bom. Ele quer salvar vidas. Tem ovelhas perdidas. O inimigo, ele está tragando. Ele não está hesitando. Então, não hesite em falar do amor de Deus. Não hesite em testemunhar as bênçãos e as vitórias que Deus fez na sua própria vida. Amém? Que a paz de Deus e a graça, que a paz de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, para todos sempre. Amém?